You all come from very different situations. Vocês todos vêm de situações muito diferentes. You come from a lot of problems. Vocês vêm de fundo de muitos problemas. Some come from family situations that are full of pain. Alguns de vocês vêm de situações familiares onde há muita dor. Some come from church situations where there is a lot of stress. E alguns vêm de igrejas em algumas situações muito estressantes. And I ask the question whether what I say can meet all those needs. E a pergunta que eu tenho é: será que aquilo que eu vou dizer vai realmente encontrar a sua necessidade? There are so many different needs. Então são tantas diferentes necessidades aqui hoje à noite. But I have a confidence that the greatness of God meets needs. Mas eu tenho uma confiança de que a grandeza de Deus nos encontra nas nossas necessidades. Let me give you a little illustration of that from my own life. Deixe-me dar uma pequena ilustração da minha própria vida. About 10 years ago, I was preaching from Malachi. Mais ou menos há 10 anos atrás eu estava pregando no livro de Malaquias. Now in my church, we have 2 Sunday morning services. Na minha igreja nós temos 2 cultos pela manhã, no domingo. One is at 9 o'clock and one is at 10:30. Acontece às 9 horas e outro às 10:30. One of the men of our church died of a heart attack between the services. E homem da nossa igreja morreu com um ataque de coração entre os 2 cultos. It was very hard for me to preach the second E service. foi muito difícil para mim pregar então no segundo culto. I saw his wife leave in the ambulance to go with him to the hospital. Eu vi a sua esposa saindo junto com a ambulância indo para o hospital. But I knew that he was dead. Mas eu sabia que ele estava morto. I began to preach, E eu então comecei a pregar. and his wife returned and came into the room. E aí a sua esposa voltou e entrou dentro do santuário. And I was preaching not about death and comfort. E eu não estava pregando sobre morte e o consolo. I was preaching about the glory of God and the holiness of God. Eu estava pregando sobre a glória de Deus e a santidade de Deus. And when I saw her walk in, E quando eu vi que ela entrou, I asked myself, is this sermon going to meet her need? e eu perguntei para mim mesmo, mas será que este sermão vai encontrá-la na sua necessidade? But I kept on preaching. Mas eu continuei pregando. After the service, she came to me. Depois do culto ela me procurou. She had just lost her husband. Ela tinha acabado de perder o seu marido. And she took me and she said, "Thank you for the message." E ela me agarrou assim no braço e disse: muito obrigado pela It mensagem. gave me something to hold on to. E essa mensagem me deu alguma coisa que eu posso abraçar e reter. And so my prayer tonight Então a minha oração hoje à noite is that the glory of God will give you something to hold on é que to. a glória de Deus lhe dará também alguma coisa que você pode abraçar. So let me try to tell you where we are going in our 4 evening sessions together. Nós teremos 4 reuniões à noite. Deixe-me dar o esboço de como vão ser as minhas mensagens. The theme of the evenings is glorifying God and enjoying Him O forever. tema das 4 noites é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. But the point I want to make is that we glorify God by enjoying Him forever. Mas o ponto principal que eu quero fazer é que nós glorificamos a Deus ao gozá-lo, gozando-o para sempre. Another way to say it is, God is most glorified in me when I am most satisfied in Him. Uma outra forma de dizer é: Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito com Ele. So my prayer is that you will get a heart Minha oração é que vocês vão pegar essa mensagem, that is satisfied in God and gives glory to God. que é se satisfazer em Deus e dar glória a Deus. Now let me outline the 4 evenings. Deixe-me falar sobre as 4 noites então. Tonight, Hoje à noite, we're going to talk about the chief end of God. hoje nós falaremos sobre o fim principal de Deus. I'll come back to that in a moment. Nós voltaremos nisso daqui um pouquinho. Tomorrow night, Amanhã à noite, we're going to ask this question. nós perguntaremos a seguinte pergunta: If God is most glorified in me when I am most satisfied in Him, se Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele, then what should my
goal or vocation in life be? Então, qual deveria ser o meu alvo ou a minha vocação na vida? And the answer is going to be, E a resposta será: my purpose and my vocation should be to pursue satisfaction in God. o meu propósito da minha vida e a minha vocação deve ser procurar estar satisfeito em Deus. Many people think it's wrong to pursue your own happiness. Muitas pessoas acreditam que é errado procurar a sua própria felicidade. But I'm going to argue tomorrow night Mas eu vou argumentar amanhã à noite that it is not only permissible, it is right to pursue your own que não é happiness. apenas permissível, mas é correto procurar a sua própria satisfação. If you pursue it in God. Se você procura isso em Deus. Wednesday night, Na quarta-feira à noite, we will ask the question, is this a contradiction of loving other people? nós perguntaremos o seguinte: será que isso tudo não é uma contradição com amar outras pessoas? People say, if you're seeking your own happiness, how can you be a loving person? As pessoas perguntarão: se você está procurando a sua própria felicidade, como é que você pode amar? And I'm going to argue, E eu vou argumentar: if you don't seek your own happiness, you can't be a loving person. eu direi que se você não procurar a sua própria felicidade, você não poderá ser uma pessoa cheia de amor. And then on the final night together, Por fim, então, na última noite juntos, I will deal with the practical question, eu tratarei da pergunta prática: how do you cultivate and maintain a heart like that for God? como você cultiva e mantém um coração assim buscando a Deus. Okay, now back to tonight's topic. Agora vamos voltar ao assunto dessa noite. I want to try to persuade you tonight Eu quero tentar convencê-los hoje à noite that the chief end of God is to glorify God and enjoy Himself forever. de que o fim principal de Deus é adorar a Deus e gozá-lo para sempre. I told that to a congregation one time, Eu disse uma vez essa frase para uma congregação and their faces told me they thought I had made a mistake. e aí as suas faces deram a impressão de que eu tinha feito um erro naquilo que eu disse. I was supposed to say the chief end of man is to glorify Eu God. deveria ter dito: o fim principal do homem é glorificar a Deus. But I do mean to say the chief end of God is to glorify God. Mas o que eu quero dizer realmente é que o fim principal de Deus é glorificar a Deus. Now, one of the reasons that sounds strange to us E isso nos parece muito estranho para nós, e uma das razões is that we think more about our duties than God's purposes. é que nós geralmente pensamos mais nas nossas responsabilidades do que His purposes or nos His... propósitos de Deus. Our duty is to glorify God. We know that. Claro, a nossa obrigação é adorar a Deus, nós sabemos disso. We know that we exist to glorify God. Nós sabemos que nós existimos para glorificar a Deus. But do we ever ask why God exists? Mas nós já perguntamos: por que será que Deus existe? What are God's purposes? Qual é o propósito de Deus? Our ultimate satisfaction is in Him. A nossa maior satisfação é nele. What is His ultimate satisfaction Mas in? qual é a sua satisfação mais profunda? This is tremendously important for Christians. Isso é uma pergunta muito importante para os cristãos. Let me illustrate with my family. Deixa eu ilustrar isso com a minha própria família. I have 4 sons. Eu tenho 4 filhos. If you ask my Se sons, você perguntar para os meus filhos, what is your father's main purpose? qual é o maior propósito do seu pai? And they said, I don't know. Eles vão dizer: ah, não sei. I would be very disappointed. Eu vou ficar muito desapontado. If you ask them, what is your father's greatest passion in life? Se você perguntar a eles qual é a maior paixão que o seu pai tem na vida, And they said, I don't care. sei lá, I would be crushed. eu estaria esmagado em mim mesmo. It matters to a father that his children know what his purposes are. Para um pai, é importante saber que os filhos conhecem o propósito da sua existência. And da sua so it vida. is with God. Assim também é com Deus. We need to ask, what is God's purpose? Nós precisamos perguntar qual é o propósito de Deus. Why does He do what He Por does? que ele faz o que faz? What's His passion? Qual é a sua paixão?
Whom does he worship? Quem que ele adora? Or shall we deny to God the pleasure of worship? Ou será que nós devemos negar a Deus o prazer da adoração? Whom should God worship so as not to become an idolater? Como Deus, ou a quem Deus poderá adorar e não se tornar um idólatra? You can see where I am leading. Vocês estão percebendo o assunto hoje? God exists to glorify God. Deus existe para glorificar a Deus. His passion in life A sua paixão na vida is to magnify His name. é exaltar o seu nome. Now, let me try to show you this from Scripture. Deixa eu mostrar isso para vocês das Escrituras. I don't want you to believe it because I think it. Eu não quero que vocês creiam nisso só porque eu acho isso. I'm going to show you so many texts, Eu vou mostrar para vocês tantos textos there will not be time for you to look them up. que não vai haver tempo de você procurar os textos. You can write down the text, Mas você pode escrever os textos. but I'm just going to read them to you. Mas eu vou lê-los assim rapidamente. Now, what I'm looking E for o que eu estou procurando nesses textos is the purpose of God in everything He does. é o propósito de Deus em tudo aquilo que Ele faz. I'm going to take you on a tour through biblical history. Eu vou fazer um turismo com vocês através da história bíblica. And we'll look at the high points of biblical E history. nós vamos pegar os pontos principais da história bíblica. And we'll ask, why did God do that? E nós vamos perguntar por que Deus fez aquilo? What was His motive? Qual o seu motivo? What was He aiming at? Qual é o seu propósito, o seu alvo? Okay, let's start at the beginning with creation. Então vamos começar com a criação. In Isaiah 43:6, God answers the question why He created people. Em Isaías 43, versículos 6 e 7, Deus responde à pergunta por que Ele criou as pessoas. He says, "Bring my sons from afar, Ele diz, trazei meus filhos de longe bring my daughters from the ends of the earth. e as minhas filhas das extremidades da terra. Everyone who is called by my E name, todos os que são chamados pelo meu nome, whom I created for my glory." os quais eu criei para a minha glória. Now, is that plain? Será que isso é claro para nós? God created us for His glory. Deus nos criou para a sua glória. I think that's what it means in Genesis 1, Isso é o que eu acho que quer dizer lá em Gênesis capítulo 1, where it says we are created in His image. quando diz que somos criados à sua imagem. The point of an image is to reflect the reality. O ponto principal da ideia de imagem é que a imagem deve refletir uma realidade. You are in the image of God, Você então sendo a imagem de Deus, so that when people look at you, quando as pessoas olham para você, they think about God. eles pensam sobre Deus. You are to get attention for God. Você devia chamar atenção para Deus. That's why you exist. Por isso que você existe. So creation is for God's glory. Assim, a criação é para a glória de Deus. Now let's move forward to the choosing of Israel. Agora vamos um pouco mais para frente na escolha de Israel. Why did God choose Abraham? Por que Deus escolheu Abraão? Why did He want a people for Himself? Por que Deus queria um povo para si mesmo? Jeremiah 13:11. Jeremias 13:11. I made the whole house of Israel cling to me, Eu fiz toda a casa de Israel se apegar a mim, says the Lord, diz o Senhor, that they might be for me a people and a name para que eles serem para mim um povo e um nome and a praise and a glory. e um louvor e glória. So what is the answer? Então qual é a resposta? He chose Israel so that Israel would be a glory to Him in Ele the earth. escolheu Israel para que Israel fosse uma glória para ele mesmo. Let's move forward now to the Exodus when God delivered His people out of Israel, out of Egypt. Vamos, por exemplo, agora para a saída do povo de Israel do Egito. Why did He do this? Por que Deus libertou o povo? Why did He divide the Red Sea? Por que Deus abriu o Mar Vermelho? Why did He save His people? Por que Ele salvou o seu povo? The answer is given in Psalm 106, verses 7 and 8. A resposta está em Salmos, capítulo 106, versículos 7 e 8. Our fathers, when they were in Egypt,
Os nossos pais, quando estavam no Egito, did not consider your wonderful works, não atentaram às tuas maravilhas, but they rebelled against the Most High at the mas Red Sea. foram rebeldes junto ao mar, o Mar Vermelho. Yet God saved them Mas ele os salvou for His name's sake, por amor do seu nome, that He might make known His mighty power. para lhes fazer notório o seu poder. Why did He deliver the people? Por que que ele libertou o povo? That He might show off His mighty power. Para que ele pudesse mostrar o seu poder. He saved them for His sake. Ele os salvou por causa dele mesmo. It was good news to them and it was glory to Him. Era boas notícias para o povo, era um evangelho para o povo, mas era glória para Deus. Let's walk with the people now into the wilderness. Vamos caminhar agora com esse povo no deserto. Why did God spare these rebellious people again and again? Por que que Deus aguentou esse povo rebelde vez após vez? The answer is given in Ezekiel 20, verse 14. A resposta está em Ezequiel capítulo 20, versículo 14. I acted for the sake of my name, O que fiz foi por amor do meu nome, that it should not be profaned in the sight of the nations, para que não fosse profanado diante das nações, in whose sight I had brought them out. perante os quais os fiz sair. So God was concerned for His name. Deus estava preocupado com o seu nome. He didn't want the nations to think He was weak. Ele não queria que as nações pensassem que ele era um Deus fraco. He saved them in the wilderness for His name's sake. Ele os salvou no deserto e os preservou por causa do seu nome. Now let's move forward a few hundred years. Agora vamos algumas centenas de anos mais tarde. You remember the time when the people wanted a king. Vocês lembram aquele tempo quando o povo queria um rei? They wanted to be like all the other Eles nations. queriam ser como as outras nações. It was wrong to want a king. E isso era errado, querer um rei. But Samuel said, Mas, all right, mas Samuel disse, está bem, because God had told him, they're rebelling against me, not you. porque Deus disse a ele, eles não estão sendo rebeldes contra você, contra mim. So God agreed to give them a king like the other nations. Então Deus sim concordou em dar-lhes um rei como as outras nações. And Samuel told them, you have sinned greatly. Então Samuel lhes disse, vocês pecaram grandemente. Now why at that point did God not reject His people? Por que que naquele momento Deus não rejeitou o seu povo? The answer is given in 1 Samuel 12, 20 to 22. A resposta está em 1 Samuel capítulo 12, versículos 20 a 22. Fear not, you have done all this evil. Não temais, tendes cometido todo este mal. Yet do not turn aside from following the Lord. No entanto, não vos desvieis de seguir ao Senhor. And then skipping down a few E words. agora, pulando um pouco as palavras. The Lord will not cast away His people Deus não desamparará o seu povo for His great name's sake. por causa do seu grande nome. There it is. Aí está. He saved them and preserved them in spite of their sin Ele os salvou e os preservou, apesar dos seus pecados, for His great name's sake. por causa do seu grande nome. Let me point out something in that first line there. It says, Naquela primeira linha, deixe-me chamar a atenção para uma coisa. fear not, you have done all this evil. Diz lá, não temais, tendes cometido todo este mal. I would have expected him to say, E agora, eu esperaria que ele dissesse o seguinte. fear you have done all this evil. Diz assim, ó, tenham medo, porque porque vocês fizeram um grande mal. But he says, fear not, Mas ele está dizendo, não tenham medo, vocês fizeram um grande mal. you have done all this evil. You knew what I was going to say okay. already. That's great. So the reason that He saved them is for His name's sake. Então a razão porque ele os salvou foi por causa do seu próprio nome. Now let's go forward a few more hundred years. Vamos ainda pular agora algumas centenas de anos. The sin became so terrible in Israel O pecado se tornou tão grande no povo de Israel that God sent them into exile. que Deus os enviou para o exílio.
Now, why did he not let them perish in exile? Agora, por que que Deus não os deixou lá morrer no exílio? Why did he bring them back? Por que que ele os trouxe de volta? Why did he give them a fresh start? Por que que ele deu um novo começo para eles? Why did he show so much mercy? Por que que ele mostrou tanta misericórdia? The answer is given in Isaiah 48, A resposta está em Isaías verses 9 48, and 11. versículos 9 e 11. For my name's sake, I put away my anger. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. For the sake of my praise, I restrain my anger for you. Por causa da minha honra, me conterei para contigo. And then skipping down a little bit, for my own sake, I do it. Versículo 11. Por amor de mim é que faço isso. For how should my name be profaned? Porque como seria profanado o meu nome? My glory I will not give to another. A minha glória eu não a darei a outrem. So the reason that God brought his people back mercifully, por isso, então, a razão porque Deus trouxe aquele povo com tanta misericórdia de volta para a terra, is because he didn't want his name to be profaned. porque ele não queria que o seu nome fosse profanado. God is doing everything he does Tudo que Deus está fazendo, to exalt his name, ele faz para exaltar o seu nome, to maintain his glory. para manter a sua glória. Everything he does is motivated by the desire to exalt himself in the world. Tudo que ele faz é com o desejo de magnificar o seu nome neste mundo. Now let's go to the New Testament. Agora vamos para o Novo Testamento. And let's ask the question, why did Jesus come into the world? Vamos fazer a pergunta, por que Jesus veio ao mundo? Why did God send his son? Por que que Jesus enviou seu filho? You probably think of John 3:16. Claro que vocês provavelmente estão pensando em João 3:16. And it is true that he wanted to save those who are perishing. E é verdade que ele queria salvar aqueles que estão perecendo. But that is not the basic reason why Jesus Mas came. esta não é a razão básica pela qual Jesus Cristo veio. There is something deeper. Existe alguma coisa mais profunda. It is described in Romans 15:8. Isso está descrito em Romanos 15, versículo 8. Christ became a servant to the Jews Cristo foi constituído ministro da circuncisão to show God's em truthfulness prol da verdade de Deus, and to confirm the promises Para- that were made to the fathers. para confirmar as promessas feitas aos nossos pais And in order that the Gentiles might glorify him for his mercy. e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. So what's the answer in that verse? Então, qual é a resposta de acordo com esse versículo? There are two reasons given for why Jesus came Existem duas respostas dadas aqui porque Jesus Cristo veio and was incarnated as a Jew. e porque ele se encarnou como um judeu. Number one, to prove that God is faithful. Número 1, provar que Deus era fiel. He keeps his Ele promises. mantém as suas promessas. He can be counted on. Podemos confiar nele. The second A reason segunda razão is so that the nations would glorify him for his mercy. era para que todas as nações o glorificassem por causa da sua misericórdia. So the ultimate reason why Jesus came Assim, a razão principal porque Jesus veio is to get glory for his Father. é para que ele pudesse ganhar ou trazer glória ao seu Pai. We see this again in John 17, verse 1. Nós vemos isso de novo no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 1. Jesus is in the Garden of Gethsemane, Jesus está no jardim do Getsemane and he says this, e ele diz o seguinte: Father, the hour has come. Pai, é chegada a hora. Glorify your Son, Glorifica o teu filho, that the Son may glorify you. para que o teu filho te glorifique a ti. So at the very center of the redeeming work of Jesus, Então, lá no centro do trabalho redentivo de Cristo, the most important thing in Jesus' heart a coisa mais importante no coração do próprio Jesus was that his Father would get glory. era que o seu Pai recebesse toda a glória. We were saved. Nós fomos salvos. We get the joy. Nós recebemos a alegria. But God gets the glory. Mas Deus recebe a glória. And that's the burden of Jesus Christ. Isso é o que está queimando no coração de He Cristo. saves us for God's sake. Ele nos salva por causa de Deus.
Now let's just consider a few verses about the Christian life in the New Testament. Vamos considerar também alguns versículos sobre vida cristã no Novo Testamento. Many of you know 1 Corinthians 10:31. Muitos de vocês conhecem 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Whether you eat or whether you drink, do everything to the glory of God. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Pai. So when you eat breakfast tomorrow morning, Então amanhã, quando você tomar o seu café da manhã, you do it for God's glory. faça isso para a glória de Deus. When you go to bed tonight, Quando você for para a cama hoje à noite, you do it for God's glory. faça isso para a glória de Deus. Whatever you do, Qualquer coisa que você fizer, you do it for God's glory. faça para a glória de Deus. That's why Jesus came, E é por isso que Jesus veio, to make that possible. para fazer isso possível. Consider 1 Peter 4:11. Considere, por exemplo, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. This is one of the most important verses to me Esse é um dos versículos mais importantes para mim in my philosophy of ministry. na minha filosofia de ministério. Why do we minister in the power of God? Por que nós ministramos no poder de Deus? It says, "Let him who ministers minister in the power that God supplies, so that in everything God gets the glory." Se alguém serve ou se alguém ministra, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. The giver of power gets the glory. O doador do poder recebe a glória. So we minister in God's power so that God gets the glory. Então nós ministramos no poder de Deus para que Deus receba a We glória. preach for His glory. Nós pregamos para a sua We glória. visit people for His Nós glory. visitamos as pessoas para a sua glória. We pray for people for God's Nós glory. oramos pelas necessidades para a glória de Deus. All of ministry is for God's glory. Todo o ministério é para a glória de Deus. And He gets glory when we rely on His power. E ele recebe glória quando nós descansamos no seu poder. Ephesians 1:12 is a great summary statement. E Efésios capítulo 1, versículo 12 é uma afirmação que resume tudo isso. We have been destined and appointed to live for the praise of His glory. Nós fomos predestinados e apontados a fim de sermos para louvor da sua glória. Your whole life is for the glory of God. Toda a sua vida é para a glória de Deus. All of salvation from beginning to end is for God's glory. Toda a salvação, desde o começo até o fim, é para a glória de Deus. One last text. Um texto final. Why is Jesus coming back to this earth? Por que Jesus Cristo está voltando a este mundo? The answer is given in 2 Thessalonians chapter 1 verses 9 and 10. A resposta está em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 9 e 10. Those who do not obey the gospel, I'll just read it all, okay? Those who do not obey the gospel will suffer the punishment of eternal destruction and exclusion from the presence of the Lord and from the glory of His might, when He comes on that day to be glorified in His saints and to be marveled at in all who have believed. Estes sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Why is He coming back? Por que ele está voltando? He is coming back to be glorified. Ele está voltando para ser glorificado. He's coming back to be marveled at by us who have believed. Ele está voltando para que ele seja admirado por aqueles que nós que cremos. Now I hope you can see Eu espero que você tenha visto that from creation to consummation, God's purposes in all that He has done is His glory. que desde a criação até a consumação dos séculos, o propósito de Deus na história foi dar glória a Deus. At the center of God's heart No centro do coração de Deus is God. está Deus. God is a very self-exalting being. Deus é um ser que exalta a si mesmo. Now, I have taught this around my country. Eu já ensinei isso lá no meu país. And I know that it comes to people often with a shock. E muitas vezes as pessoas então sentem que essas afirmações são um choque. Because we are a very self-centered
land. Porque nosso país é uma terra de muito egoísmo, centrado em si mesmo. In fact, human beings are self-centered by nature. Na verdade, os seres humanos são assim por natureza. And therefore, when we hear that God does not have us at the center, Então, quando nós ouvimos essa história de que no centro de Deus não estão as pessoas, we don't like it. nós não gostamos disso. God has God at the center of His purposes. Deus tem o próprio Deus no centro dos seus propósitos. And my point this week is that we join God in that purpose. E o meu ponto durante essa semana é que nós devemos nos ajuntar com Deus By enjoying Him. e tendo satisfação nele. If we resist His purposes, Se nós resistirmos os seus propósitos, we will be the losers. nós vamos perder. Now here's the biggest objection to what I have said. Agora, aqui está a maior objeção que as pessoas fazem àquilo que eu acabei de ensinar. It does not sound loving. Não parece muito amoroso esse ensino, essa doutrina. If God is always seeking His own glory, Se Deus está sempre procurando a sua própria glória, does He love us? será que Ele nos ama? 1 Corinthians 13:5, Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, it says, "Love seeks not its own." diz que o amor não procura os seus interesses. But we've just seen a dozen texts where God does seek His own. Mas nós acabamos de ver uma dúzia de textos onde diz que Deus sim procura o seu interesse. So is He not a God of love? Então, será que Deus não é um Deus de amor? That's the biggest objection. Essa é a grande objeção. And I hope I can answer it for you. E eu espero respondê-la para vocês. Let me try. Deixe-me tentar. If God is loving to us, what must He give us? Se Deus nos ama, o que Ele deve nos dar? My answer to that would be, A minha resposta seria: He must give us the very best thing. Ele deve nos dar o melhor que Ele tem. If He loves me, He will give me what is best for me. Se Ele me ama, Ele precisa me dar o melhor para mim. He will give me what is most beautiful. A coisa mais bonita. He will give me what is most glorious. A coisa mais gloriosa. He will give me the greatest treasure. Ele deve me dar o maior tesouro. And what is that? E o que é isso? God. É Deus. Therefore, if He's to love me, He must give me Himself. Assim, se Deus me ama, Ele deve me dar Ele mesmo. Immediately you can see how self-exalting that is. E aí você está dizendo, viu como isso é realmente auto-adoração? You don't love people like that. Você não ama as pessoas desse jeito. You should not copy God in this. Você não devia copiar a Deus nisto. You don't love someone by giving them you. Você não ama as outras pessoas dando você mesmo a elas. You love people by giving them God. Você ama as outras pessoas dando a elas Deus. And God loves people by giving them God. E Deus ama as pessoas dando a elas a Ele mesmo. For you it is humble. Para você é humilhante. For God it is self-exalting. Para Deus é uma autoadoração. He is God. Ele é Deus. We are not. Nós não somos Deus. We can't copy Him in being God. Nós não podemos copiar a Deus em ser Deus. Let me take my argument a step further. Deixa eu ir um pouco mais à frente no meu argumento. When someone gives you a wonderful gift Quando alguém dá para você um presente muito bonito, that is beautiful and glorious, que é bonito e glorioso, what do you do? o que você faz? You praise it. Você agradece. You say, "This is Você beautiful. diz, isso aqui é lindo. This is wonderful. Que maravilhoso. This is glorious." Isso é glorioso. If somebody shows you their little baby, E se alguém mostra para você um pequeno bebê, you say, "Oh, it's so cute." você, que gracinha. We say that about our lovers. Nós dizemos isso a respeito das pessoas que amamos. We say it about sunsets and mountains. Nós falamos isso a respeito do pôr do sol nas montanhas. When we are given glorious things, we praise them. Quando nós recebemos coisas gloriosas, nós retribuímos com louvor, com apreciação. Now, C.S. Lewis, I don't know whether you know C.S. Lewis. Não sei se você conhece um homem chamado C.S. Lewis. A British teacher and writer and Christian.
Ele é um escritor inglês e professor de Bíblia. He wrote a book about the Psalms. E ele escreveu um livro sobre os Salmos. And he taught me some important things about praise. E ele ensinou para mim algumas coisas muito importantes sobre louvor. Let me just paraphrase for you something that he said. Deixa eu parafrasear algumas coisas que ele disse. He said, "The world rings with praise." Ele disse assim: o mundo está explodindo de amor, de louvor. Readers praising their favorite poets. Os leitores gostam de louvar os seus escritores preferidos. We praise our favorite games. Nós louvamos os nossos jogos que mais gostamos. We praise the weather. Nós louvamos o tempo. We praise children and flowers. Nós elogiamos pessoas e flores. And he taught me that the reason we praise E ele me ensinou que a razão por que nós louvamos, apreciamos, is that praise completes the joy we have in the object. é porque o louvor completa a minha alegria que eu tenho naquela coisa. Praise is not just added on to joy. O louvor não é apenas alguma coisa que eu acrescento à minha alegria. It's the consummation, the completion of joy. É a consumação e completa a minha alegria. If you don't praise what you Se enjoy, você não louva aquilo que você gosta, your enjoyment is not complete. você não gosta tanto. Let me illustrate with the World Cup. Deixa eu me ilustrar isso com a Copa do Mundo. Congratulations on the World Cup. Meus parabéns pela vitória. Okay, suppose Vamos supor, that you gathered with 10,000 other people in Sao Paulo que você se ajunta com mais 10.000 pessoas no centro de São Paulo in front of a big screen e tem lá um telão. in order to watch the final game Nós of the World vamos Cup. ver o último jogo da Copa de futebol. And as you came into the E streets, quando você está chegando no lugar, the police were handing out pieces of paper. e tem então os policiais que estão entregando alguns papéis. And on the piece of paper was written, E nesse folheto está escrito: "Tonight you may enjoy yourself to the full, hoje à noite você pode realmente estar super feliz, com tremenda alegria, but no sounds may come out of your mouth. mas você não pode fazer nenhum som com a sua boca. You may not lift your hands. Você não pode levantar as mãos. You may not jump up and Você down, não pode pular, but you may have a good time." mas seja feliz. You would not have a good time. Me diga uma coisa, vocês não teriam realmente You would be very frustrated seria uma frustração tremenda. because when your team wins, Porque quando o seu time ganha, the joy is completed by the praise. a alegria é completada com o louvor. Therefore, Então, praise is not just added on, it is joy in completion. louvor não é apenas uma coisa acrescentada à alegria, é a própria alegria na sua completa. Now, A alegria completa. Now, where is all of this taking us? Agora, onde é que isso está nos levando? What's the point of this? Qual é o ponto principal aqui? What I'm trying to show is that a God who exalts Eu himself estou dizendo que um Deus que exalta a si mesmo is in fact a loving God. é, na verdade, um Deus que ama. Let me try to tie the pieces together. Vamos pegar todas as partes agora e colocá-las juntos. If he loves me, Se Ele me ama, he will give me what is best for me. Ele me dará o que é o melhor para mim. He will give me himself Então, Ele me dará a Ele mesmo, in order that I might enjoy him. para que eu possa gozá-lo. But he knows that my joy is not complete until I praise him. Mas Ele sabe que a minha alegria não é completa até que eu o louve. Just like your joy would not be complete in the World Cup until you cheered. Da mesma forma como você não seria totalmente feliz na Copa se você não pudesse gritar de alegria. And therefore, God seeks my praise. Então Deus, na verdade, está procurando que eu o louve. He wants to be praised by Ele me. quer ser louvado por mim. And now I hope you can see
on the one hand, that is self-exalting of God. Eu quero que vocês entendam que, de um lado, aquilo pode parecer uma autoadoração do próprio Deus, But it is also the way He seeks my joy. mas é também a forma pela qual Ele consegue a minha alegria mais completa. God is most glorified in me when I am most satisfied in Him. Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele. God is the one being in all the universe Deus é o único ser em todo o universo for whom self-exaltation is the highest virtue. para quem a autoexultação é também a mais alta virtude. Is God for us or is God for Himself? É Deus então por nós ou Deus é por Ele mesmo? The answer is, He is for us, A resposta é, Ele é por nós, but in order to be for us, He must be for Himself. mas para que Ele possa ser por nós, Ele precisa ser para Ele mesmo. He must lift up Himself Ele precisa se exaltar so that we have something to enjoy. para que nós possamos ter alguma coisa que nos traga grande gozo. And He must seek our praise for Himself Ele deve buscar o louvor que podemos dar a Ele so that our joy comes to completion. para que a nossa alegria seja completa. And so I hope the objection has been answered. Eu espero então que a objeção foi respondida. It is not unloving of God to be God-centered. Não é falta de amor de Deus quando Ele, Deus, é centrado nele mesmo. Now let me say a word about where we are going tomorrow night. Deixe-me dizer algumas coisas sobre o nosso assunto amanhã. I've already finished the main point I wanted to give tonight. Eu já terminei o ponto principal que eu queria dar para vocês hoje. God is most glorified in you when you are most satisfied in Him. Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. We glorify God by enjoying Him forever. Nós glorificamos a Deus através de gozá-lo para sempre. Now here's the question that arises. Aqui então está a pergunta que se levanta. If God is most glorified in me when I am most satisfied in Him, Se Deus é mais glorificado em mim quando eu estou mais satisfeito nele, what should my passion in life be? qual deveria ser a minha paixão na minha vida? My passion in life should be my satisfaction. A minha paixão devia ser a minha satisfação. And that sounds very dangerous to many Mas Christians. isso parece muito perigoso. It sounds very selfish. Realmente ele parece ser muito egoísta. But I'm going to argue that it is radically God exalting. Mas eu vou argumentar que realmente é radicalmente certo buscar a sua satisfação porque glorifica a Deus.